Muito boa noite, hoje é dia 11 de novembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo de anular todas as provas obtidas nos sistemas da Odebrecht contra a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. A gente também vai falar do grande contencioso no Congresso, com a escolha do presidente Hugo Motta de indicar o capitão Derrite como relator do projeto de lei antifacção, a principal aposta do governo no combate ao crime organizado. A gente encerra com uma notícia muito curiosa sobre o presidente da Argentina, Javier Milei, e a banda AC/DC. E ainda tem o quadro Descompliqueza, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou uma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. O ministro Dias Toffoli do Supremo não se contenta mais em reverter a Lava Jato só aqui dentro de casa. Ele agora quer exportar a anulação de provas. Nessa semana, o Toffoli anulou todas as provas obtidas pelos sistemas internos da Odebrecht, aqueles programas Drowsy e MyWebDay, onde constavam as planilhas de propina a políticos de metade do continente. E essa anulação não beneficia um brasileiro dessa vez, mas uma peruana, Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, condenada a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro lá no seu país. Nadine e o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, foram alvos de investigações que começaram a partir das mesmas provas coletadas pela Lava Jato brasileira. Só que agora o Supremo Tribunal Federal diz que essas provas são imprestáveis por terem sido obtidas num acordo de colaboração viciado. E depois de condenada, o episódio pelo qual a Nadine ficou conhecida aqui no país é vergonhoso. Pouco antes de ser presa, ela recebeu do governo brasileiro a cortesia de ser resgatada por um jato da nossa Força Aérea, sob a desculpa esfarrapada de questões humanitárias. A decisão do Toffoli impõe a proibição de compartilhar os dados da Odebrecht com as autoridades peruanas, ou seja, o Brasil, que já matou a sua própria Lava Jato, agora enterra dos outros também. O Peru, vale lembrar, tem condenados 3 ex-presidentes por corrupção. E é justamente esse país que vê agora o STF brasileiro anular as provas que ajudaram a condenar os seus corruptos. O efeito é grave. Quando um país destrói as pontes da cooperação internacional, ele não fala mais só pelo seu sistema de justiça, ele envia uma mensagem ao mundo. E a mensagem é muito clara. Se o seu problema é com a Odebrecht, o Brasil tem um habeas corpus para você. Toffoli diz que a decisão não tem efeito sobre eventuais pedidos de extradição e que cada país é livre para julgar os seus casos. Mas na prática, ao bloquear o compartilhamento de provas, o STF está tirando do Peru as ferramentas que ele precisava para manter as condenações. E aqui, o que era uma decisão técnica vira um símbolo político. O Brasil virou um país que exporta a sua impunidade. Um refúgio jurídico onde culpa se troca por cumplicidade. Um país que trata como questão humanitária o que é, na verdade, um caso de solidariedade entre quem deve explicações. Eu não consigo pensar em outra palavra que não seja ultrajante para o pagador de imposto, que observa a delicadeza incomum com a qual o Estado brasileiro trata um casal de criminosos condenados num país que, pelo menos até às 6 da tarde de hoje, não era uma ditadura, pelo que me consta. E é impossível não perceber uma estranha liga nisso tudo entre o amigo do meu pai e a empresa do meu pai, a empreiteira que uniu a América Latina e a África num idioma só, o da corrupção. Um ministro do Supremo não deveria poder agir como se fosse chanceler da impunidade latino-americana, sobretudo a pedido de uma criminosa condenada que está usando o nome do Brasil para limpar sua ficha. Eu repito, isso não é direito internacional, isso é solidariedade entre quem deve explicações. O STF não pode virar uma casa de câmbio onde se troca culpa por cumplicidade, até porque a cotação, como sempre, vai ser paga pelo contribuinte. E o debate sobre segurança pública em Brasília virou um campo de batalha político, onde o inimigo já não é mais o crime organizado, mas sim um adversário eleitoral. O projeto era para ser a resposta do governo Lula ao caso da segurança pública, que explodiu depois da operação no Rio de Janeiro, com mais de 120 mortos, entre eles 4 policiais. Mas o que era para ser uma política de Estado virou, para variar, um tabuleiro eleitoral,
Afinal de contas, faltam 11 meses para as eleições do ano que vem, né? O presidente da Câmara, Hugo Motta, escolheu como relator o deputado Guilherme Derrite, temporariamente ex-secretário de Segurança do Estado de São Paulo e aliado, evidentemente, direto de Tarcísio de Freitas. Temporariamente porque ele deixou a secretaria só por uma semaninha, para poder relatar o projeto na Câmara, escancarando aí o caráter eleitoreiro desse processo todo. E a partir daí tudo desandou. O substitutivo do Derrite desmontou o projeto original e reescreveu a lógica do combate às facções. A primeira versão obrigava a Polícia Federal a comunicar às polícias estaduais antes de investigações, o que é um convite ao vazamento e um risco direto às operações sigilosas, por exemplo, contra o PCC e o Comando Vermelho. A segunda versão manteve o problema, disfarçando isso sob o nome de cooperação. Para a Polícia Federal, isso é uma mordaça. Para a oposição, é integração federativa. Para quem entende o roteiro, é só um jeito elegante de tirar do governo federal o controle sobre o combate às facções e manter com os estados um poder que, em alguns casos, é exatamente o que as facções querem: mais polícia local, mais brecha, mais influência e menos controle integrado de fato. E o mais delicado é que o relator brinca de reescrever a lei antiterrorismo dentro do projeto antifacção. O Derrite não cria um novo tipo penal para a facção criminosa, como defende a oposição no Congresso, mas equipara as ações das facções a esse nível de crime. De um lado isso é bom, porque aumenta penas para até 65 anos. Do outro é temerário, porque abre a porta para interpretações internacionais que colocam sim o Brasil no radar de eventuais sanções e intervenções. O governo fala em presente às facções. A oposição chama de pauta suprapartidária. E o Hugo Motta, que fez o gesto político de indicar o Derrite, tenta pregar a união entre as instituições depois de ter puxado o tapete do próprio Planalto. Mas o que está em jogo vai além de uma vaidade entre poderes, é a disputa pelo protagonismo na segurança pública e, por tabela, na eleição de 2026. De um lado, o governo que diz que o caminho é o estrangulamento financeiro do crime. Do outro, um bloco político que quer o endurecimento penal sem mexer nos fluxos de dinheiro. E no meio a Polícia Federal, que é usada como uma peça de xadrez num jogo de forças entre Lula, Tarcísio e Hugo Motta. O problema é que quando a política brasileira fala em endurecer a lei, geralmente é o Estado de Direito que fica mais fraco. A questão nunca foi dar à Polícia Federal mais ou menos poder, mas sim garantir que ninguém possa usar o combate às facções como escudo para blindar os próprios aliados. E quem acha que as facções não têm aliados sentados nas assembleias e nos palácios do país inteiro está muito, mas muito equivocado. O Brasil, que hoje tem 57 facções ativas em 23 estados, precisa de lei clara e dura, sim, mas precisa mesmo de coordenação nacional e uma política de Estado contra a violência, e não de mais um palanque. E o presidente argentino Javier Milei provou nessa semana que a sua desconexão com a realidade não se resume apenas a conversar com seus cachorros falecidos por meio de uma astróloga. Ela invade também o mundo digital. Milei caiu numa fake news daquelas ao aceitar um falso convite para cantar com a banda australiana AC/DC no show que eles vão fazer em março do ano que vem lá em Buenos Aires. Uma conta falsa nas redes sociais postou um convite oficial dizendo que o Ravo, apelido do Milei, entre seus apoiadores, iria subir ao palco do River Plate para cantar Thunderstruck, um dos clássicos do grupo. E Milei, numa mistura de fã com rockstar, respondeu um enorme "Vamos!". O problema é que o convite era evidentemente falso. A banda nunca convidou ninguém e o presidente acabou tendo que apagar a publicação, o que é quase um ritual de iniciação nas redes, né? O incauto cai na mentira, vira piada, deleta. Todo mundo finge que nada aconteceu. O episódio virou motivo de deboche na imprensa argentina e mais um sintoma de um presidente que, como tantos outros, confunde palanque com palco. Milei fez recentemente um show com banda, luzes e telões para lançar o próprio livro, A Construção do Milagre, o que evidencia que a autoestima definitivamente não é um problema ali do presidente hermano. Mas talvez, no fundo, ele só tenha levado ao pé da letra uma das músicas do AC/DC, né? It's a long way to the top if you wanna rock and roll, que em português é algo como o caminho pro topo é longo se você quer ser parte do rock and roll. No caso do Milei, é um caminho longo mesmo, especialmente quando o show é de rock, mas o país todo anda mais tocando um blues.
E no Descompliquês dessa semana a gente vai falar do que está nas manchetes do dia, o tal do substitutivo, que eu comentei na notícia sobre o projeto antifacção do DERIT. Parece uma coisa séria, técnica, né, administrativa, mas é um jeito educado de dizer: peguei teu texto, troquei tudo o que eu não gostei e agora o projeto é meu. Na prática, é como se o executivo tivesse mandado um trabalho para o Congresso e o relator entregasse outro com o mesmo título, mas com conteúdo completamente diferente. No caso do projeto antifacção, o tal substitutivo do DERIT trocou o sentido da proposta do governo. Limitou o poder da Polícia Federal, mexeu na lei antiterrorismo e acabou dando uma pintura nova para um projeto que já estava pronto. Ou seja, o substitutivo é o momento em que a política passa um corretivo na tecnocracia, um botão de editar que às vezes serve para melhorar, mas geralmente ele serve só para desfigurar mesmo. Então, quando você ouvir substitutivo, não imagine um texto melhorado. Pensa num Ctrl+C, Ctrl+V com ideologia embutida. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite e até amanhã.